noite a todos, que todos sejam bem-vindos à nossa casa de oração, que todos os desejos, que todos os pedidos que trazem em seus corações, que a espiritualidade maior possa notar e que todos esses desejos, conforme o nosso merecimento, que possam ser entregues em nossas mãos, que possamos ter uma quarta-feira abençoada, que possamos ter um feriado abençoado, que possamos ter paz, que possamos ter saúde, que as nossas famílias possam ter saúde, possa ter bênçãos e que possamos ter muita luz e possamos cumprir os nossos desígnios aqui na Terra. A piedade, ela é um sentimento que tem por sentimento a abnegação, Ela tem por compaixão a misericórdia, Quando a gente tem um sentimento de ternura, A gente se coloca no lugar do nosso próximo, Então, a partir do momento que a gente tem compaixão e misericórdia pelo nosso próximo e a gente não julga, esse outro, aí a gente já tem esse sentimento de ternura. Então a piedade, ela parte como precursora da caridade. E a caridade em si, ela já coloca em movimento o amor. Então o amor, ele é um dos sentimentos mais puros e nobres. Por quê? Quando a gente coloca esse amor em movimento, ele tende o quê? A levantar o nosso próximo. E quando a gente coloca esse sentimento em ação, ele simplesmente não vai julgar, o que o outro fez, qual a ação que o outro praticou, porque não cabe a nós o julgamento, não cabe a nós ser o juiz, não cabe a nós a crítica, não somos os juízes aqui na Terra. Então, a partir do momento que oramos a Deus, a misericórdia, a compaixão, a abnegação, a beneficência, para conosco, para com as nossas atitudes, então devemos, para com o nosso próximo, esse mesmo sentimento. Então, por isso que fala, que a piedade, ela é um sentimento que, quando colocado em ação, ela nos aproxima, dos anjos, ela nos aproxima de Deus, porque ela é um sentimento, de ternura. Então, esse sentimento, ele vai colocar todo esse sentimento de amor em ação, esse sentimento de ternura, de colocar, esse sentimento de levantar, o outro. Então, se o outro praticou uma atitude que não foi uma atitude nobre, uma atitude bondosa, se nos dispormos, a ir e a ajudá-lo, isso já vai ter um sentimento de misericórdia, um sentimento de compaixão ali. E esse sentimento, ele vai tanto, nos enobrecer, porque isso vai causar um sentimento de progresso, para conosco, porque vai deixar, um lado de egoísmo, Isso é um sentimento que a gente coloca ele de lado, não é um sentimento fácil de estar praticando, porque a partir do momento que a gente deixa de praticar o julgamento, porque o ser humano, ele parte dessa premissa de sempre estar, eu
sou melhor, eu não faço isso, porque isso não é correto, isso não é certo, eu não faria isso. Então, o ser humano, ele julga, né? Ele se acha melhor. Então, a partir do momento que eu estendo a mão ao outro, sem esse julgamento, então ali já há, né, um sentimento nobre, né? Então, eu me disponho a ajudar sem julgar. Então, ali já há um progresso. Então, ali já há um sentimento de não egoísmo, um sentimento mútuo. Então, o ser humano, ali ele já vai se sentir o quê? Útil, já vai se sentir ajudado, já vai se sentir aliviado, já vai se sentir compreendido, já vai se sentir amado. Então, todo esse sentimento vai fazer com que o outro se sinta amparado, se sentir aliviado. Então, por isso, esse sentimento de piedade, ele é um sentimento de compaixão, é um sentimento de misericórdia. Então, ok, é um sentimento com que faz com que a gente sinta um sentimento de sentir o sofrimento alheio do outro, né? Um sentimento de poder estar ajudando, de fazer parte daquele sentimento do outro, de estar fazendo parte dele, né? Então, quando você está dentro da dor do outro, né? E está interagindo ali, está tentando entender o que se passa. E quando a gente fala, né, que ninguém cruza o nosso caminho por acaso. Então, todas as pessoas fazem parte da nossa vida por algum motivo. Então, se alguém cruzou o nosso caminho, tem um porquê. Então, se aquela dor passou por nós, algo tem para nos mostrar. Então, às vezes, Jesus faz com que aquela pessoa nos apresente para nos ensinar algo. Tem algo ali que tem para nos mostrar algum sentido, algo que precisamos aprender, algum sentimento que precisamos lapidar, algum sentimento que precisamos aprender, que precisamos ainda melhorar em nós. Às vezes, algo que precisamos amadurecer, algo que ainda falta em nós. Então, às vezes, temos ainda isso em falta. Então, às vezes, não temos amor o suficiente. Às vezes, ainda falta em nós a capacidade de amar, a capacidade de perdoar, a capacidade, às vezes, de sentir empatia, a capacidade, às vezes, de ter um sentimento de afeto. Então, é só prestar atenção, às vezes, às pessoas que Deus coloca em nossos caminhos, os sentimentos, às vezes, as pessoas que Deus nos apresenta, que às vezes é só prestar atenção nas nossas intuições que vamos saber o que Jesus ainda tem para nos ensinar. Qual que é a lição ainda que não aprendemos? Porque com a piedade, com essas pessoas, saberemos o que Jesus tem ainda a nos ensinar. Porque cada pessoa que cruzamos em nossas vidas tem algo, uma lição a nos apresentar. E principalmente dentro da nossa família. Às vezes é o círculo, né, mais próximo que vivenciamos, né? Porque nesse núcleo familiar
é que nos deparamos ainda, né, com essas pessoas, né, com esses familiares que ainda temos, né, que aprender. Às vezes são pessoas, né, que temos divergências, né, temos às vezes conflitos, são opiniões diferentes, né, que vamos lapidando, né, são pensamentos diferentes, sentimentos contrários, né, os dedos da mão são diferentes, não quer dizer que seja um problema, não tem nada a ver, né? E vamos nos melhorando, né? Somos aqui imperfeitos, né? Somos pessoas aqui, vivências diferentes, né? O que não podemos, né, é estarmos aqui endurecidos, né? Estarmos a não dispostos a não melhorarmos, né? A partir do momento que temos a convicção, né? Somos imperfeitos, estamos aqui por um propósito, temos aqui, né, um progresso, temos aqui, né, que fazermos uma melhoria, temos aqui uma mudança íntima a fazer, temos aqui que progredir, né, a fazer uma reforma, uma melhora, né, para mim, né, para Jesus, para o mundo. Então, a partir dessa ressignificação, né, que a gente tem todo esse contexto, aí sim já tem todo um significado. Aí Jesus já começa a agir. Então aí já entra o quê? A piedade, já entra a compaixão, já entra a misericórdia, já entra todo o amor, já entra toda a ação, já entra toda a beneficência. Então já entra toda essa energia positiva de melhora. Então, essa lei de ação e reação, porque o movimento, ele é o que é em conjunto. Porque tudo o que fazemos, vamos colher. Então, se plantamos o amor, iremos colher o amor. Se plantamos o bem, iremos colher o bem. Se plantamos morango, colheremos morango. Mas não adiantamos, né, plantar limão e querer colher morango, não tem como. Então, tudo o que fazemos, iremos colher. Não tem como. É lei de ação e reação. Tudo o que fazemos, tudo o que plantamos, cedo ou tarde, iremos colher. Não tem como. É a lei de ação, é uma lei de Deus. É uma lei que existe na natureza. Então, por isso que a lei, né, de piedade é a lei da caridade. Então, é essa lei, né, que Jesus deixou aqui para nós. Então, temos, né, tendo essa lei, né, que Jesus deixou, né, de termos misericórdia, de termos compaixão, de termos abnegação uns para com os outros, de querer, né, fazer ao outro, de fazer ao nosso próximo tudo aquilo que gostaríamos que fizéssemos, né, para conosco, né? É olharmos diante do espelho. Seria bom para mim? Se é bom para mim, seria bom para o nosso próximo. Mas se não é bom para mim, como seria bom para o meu irmão? Se eu não gostaria que fizesse para comigo, como eu gostaria que fizesse para com o meu próximo? Então, é colocar, né, a nossa cabeça ao travesseiro,
e dormir com a consciência tranquila, né? E saber que tudo aquilo que eu fiz, todas as minhas atitudes, todas as minhas ações não estão causando nenhum sofrimento, nenhuma tristeza, nenhuma mágoa, porque não existe nada melhor do que uma consciência tranquila, do que um coração tranquilo. Olha bem, né? Se as nossas atitudes, né? Se o nosso coração, se ao deitar à noite, a gente coloca a nossa cabeça ao travesseiro e a gente sabe, né? Que as nossas ações, elas causam choro, causam tristeza e causam agonia. Como será o nosso sono? Como será o nosso descanso à noite? Em saber que as nossas atitudes, elas causam tanto sofrimento às pessoas. Como que ficam as nossas atitudes? Como que é o nosso descanso? Será que a gente consegue descansar? Será que a gente consegue dormir? Será que conseguimos ter paz? Será que a gente consegue desenvolver as nossas atitudes, o nosso trabalho? Será que a gente consegue ser feliz? Será que a gente consegue desenvolver uma vida? Eu acho que não, né? A gente não consegue ser feliz dessa forma. É saber que toda nossa atitude, ela é pautada em tanto sofrimento. Porque mais vale o quê? Às vezes a gente causar, né? A gente voltar para casa, às vezes um pouco, né, entristecido, do que causar tristeza, né? Não que a gente seja tapete, mas é mais, né, fácil voltar triste do que ser a causa de tristeza, do que, né, ser dessa forma. Então, por isso, né, que a piedade, ela tem, né, esse sentido de ter compaixão, ternura e misericórdia. Então, Jesus sempre falou, né, dar a outra face, né? Então, ser misericordioso, né, ser caridoso, né, estender a mão ao outro, dar o nosso coração ao outro, ser apoio, né, ser ombro ao outro. Somos irmãos. Então, ninguém veio aqui para ser ilha, para viver só, para ficar sozinho. Então, vivemos em sociedade. Então, vivemos aqui para que vivermos juntos, para vivermos em família, né? Para sermos, né? Sermos, não ser um só. Então, a importância de nos unirmos, né? De sermos uma família, né? De sermos uma união, de sermos uma constelação, de sermos uma união, de sermos amor, de sermos uns pelos outros, de um apoiar o outro, de quando um estiver triste, o outro poder ser aquele apoio. Então, Jesus sempre recomendou isso, né? Vamos nos ajudar, vamos nos unir. Então, não existe essa questão de competitividade, né? De ficar o quê? Um querendo ferir o outro, né? A questão do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Por quê? Para quê? A vida é tão passageira, né? Viemos aqui, vivemos aqui tão brevemente.
O que levaremos daqui é os sentimentos aqui de união, os sentimentos de afeto, os sentimentos de construção, aqueles sentimentos de amizade, né? Os bens materiais vão ficar aqui para as próximas gerações, para os filhos, para os sobrinhos, né? Para os irmãos. A gente não vai levar nada. Os títulos também vão ficar. Então esses títulos servem no sentido que de você às vezes prosperar, né? Fazer uma viagem, lógico, né? Esses bens de você ter um conforto, sim, mas tudo fica. Então os bens mais preciosos, os bens mais caros, que eu falo, os bens que Jesus nos deixou, é aquele amor pela família, aquele bem que você vai levar, né, que nós levaremos por todas as eternidades, por todas as reencarnações, né, que o nosso espírito nunca vai esquecer, né, os nossos amores pelas nossas famílias, os nossos amores pelos nossos irmãos, os amores que conquistamos, os momentos felizes que temos, as caridades que fazemos de coração, as caridades que recebemos, aquelas risadas que damos assim espontaneamente. Então olha que coisa, sabe, que não tem preço. Então às vezes nos pegamos tirando um sorriso, ou às vezes estamos dormindo tão tranquilamente, pegamos no sono sem ver. Às vezes acordamos tarde, ou às vezes aquela visita tão inesperada que nos faz tão bem. Então isso é o que realmente importa na nossa vida. E isso nada paga. Então é isso que devemos prestar atenção. É isso que devemos valorizar a nossa vida. Então a nossa vida aqui é muito, muito rápida, muito passageira. Então vamos prestar atenção, né, a esses momentos, né? Então a caridade é uma coisa que Deus deixou a nossa vida muito valiosa. Caridade, piedade, beneficência, indulgência são sentimentos nobres que, se dedicarmos com todo o coração a esses sentimentos, voltaremos o que? Bem melhores do que somos hoje. E cada dia deixando aqui de lado, de pouco a pouco, o egoísmo, essa mania de achar que sabemos mais, né, do que o outro, essa mania de querer mais, de que o que temos é pouco, o orgulho não nos leva a nada, só nos afunda. Então não adianta. Então isso só nos atrasa. Então o que Deus não deixou é bem mais valioso, bem mais importante. Então assim, é só ouvir a voz do nosso coração, botar a nossa cabeça ao travesseiro, né? Avaliar a nossa consciência e prestar atenção se o que nós estamos fazendo, né? Se as nossas atitudes, se elas causam, né, mais alegria ou mais sofrimento. Se o que nós estamos fazendo, se elas fazem com que possamos, né, se estamos dormindo ou não, mais tranquilo,
se as nossas atitudes elas estão sendo mais nobres, se as nossas ações estão ajudando mais aos nossos próximos ou não. Estamos levantando os nossos próximos? Estamos sendo capazes de ajudar, de enaltecer? Porque a piedade, ela não causa aborrecimento, ela não causa constrangimento de forma alguma. Ela simplesmente ajuda, ela levanta, ela vai e tira o outro do chão. Ela ergue com o coração. Então tem uma passagem de Paulo que fala assim: diz Paulo que a piedade com contentamento é grande ganho para a alma, e em verdade não sabemos de outra que não nos possa trazer prosperidade ao coração. É o Espírito de Emmanuel, é o pão nosso, no capítulo 107. Então, a piedade é isso, é um contentamento. É um contentamento que vai encher o nosso coração. Então, nunca vai trazer constrangimento, jamais. Então, a piedade, ela simplesmente vai enaltecer, vai levantar o nosso próximo, vai erguer, vai carregar o outro com os nossos braços. Então vai ser o ombro amigo. Então vai ser um elo, vai ser uma ponte. Então a piedade é a mão que ajuda, é o braço que acolhe, é o coração que aconchega. Então, que possamos ser isso, né? Esse coração que afaga, que possamos ser o abraço, né? Esse abraço forte, esse carinho, esse amor que Jesus prega todos os dias. Somos todos irmãos, viemos de uma única morada e retornaremos para essa mesma morada. Não temos que competir uns com os outros, não. Temos que ser união, temos que ser elo, temos que ser amor. Não temos que ser ilha, não temos que nos isolar, não temos que competir uns com os outros. Ao contrário, temos que unir, porque se unirmos, seremos fortes, conseguiremos vencer tantas coisas, conseguiremos colocar todo o amor em movimento, conseguiremos vencer tantas coisas, conseguiremos vencer as misérias, conseguiremos vencer as doenças, as tristezas, conseguiremos o quê? Deixar o quê? Os dias menos tristes, conseguiremos o quê? Deixar os dias menos depressivos. Então, com a união para com os outros, os dias podem ficar mais alegres, menos tensos. Então, os dias podem ser mais coloridos, sim, se estivermos dispostos. Tudo, depende da nossa disposição. Se estivermos dispostos, sim, tudo é possível. Agora, se não estivermos, tudo fica difícil. Então, que possamos, ter isso em nosso coração, Porque com Jesus a gente consegue vencer tudo. A espiritualidade tem força, Jesus dá força, dá entendimento, dá sabedoria, dá luz.
né? Então a gente tem força, tem ânimo. Então a gente consegue vencer tudo, ouvindo a voz do nosso coração. Então que Jesus, né, Ele possa nos dar essa força, esse entendimento, para que a gente possa vencer, né, os dia a dia, as expiações, as provas e os desafios da nossa vida, né? E que assim seja.